Salve, salve, meus queridos escorpião! Bem-vindos ao Tarô Cigano com MB, leitura temporal, espiritual e intuitiva. Não virou. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimos. Lembrando sempre, meus queridos, que a leitura pode estar espelhada. Olha a sua lua, seu ascendente. Gratidão pelo carinho, por me deixar entrar na sua casa, pelos likes, pelas visualizações, pelas interações e comentários no canal. E eu de toda sorte desejo que essa leitura para os meus escorpianos seja benéfica e que traga todas as energias que vocês merecem, tá? Eu tenho escorpião no mapa também, então também me interessa. Olhe sua lua e seu ascendente, dá uma caminhada aí na playlist do canal, sempre coloco a última leitura que foi feita do signo no card, tá? Um beijo para vocês, vamos lá para Escorpião. O que nós temos como desafio para Escorpião? Salve tuas forças, todas as egrégoras, todas as energias que caminham comigo dentro da espiritualidade. Eu Shaolyu, meu povo cigano, Saravá, a malandragem, Laruê, Bambujirai, e Mojubá. Vamos lá. Qual o desafio que nós temos para julho a princípio? Podendo ter leituras bônus ou atemporais, semanais. Ok. Uau! Never Ending Story. Já saiu para um signo esse mês de julho. Perceba que aqui você está sentado numa mesa, pensando, refletindo, e embaixo, ó, para vocês verem, tem um coraçãozinho aqui, ó, dentro de uma espécie de cuia. Ego, feridas, autocrítica ou autossabotagem. Vou deixar aqui. Vamos ver o que está acontecendo com o escorpião. Escorpião, esse é o desafio teu. Talvez trabalhar uma autossabotagem, uma situação de ego, uma ferida presente ou do passado. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui as deusas da lua para a gente ver as energias para Escorpião. Escorpião, Sol, Lua e Ascendente, por favor. O Shaolyu, gratidão à minha ancestralidade, também minha Santa Sara, meu povo cigano. Uma energia Sol, Lua, Ascendente para Escorpião. Já saiu aqui. O passado. Eita, Escorpião. Carta 37 do Deunis, do que totaliza o 10, que vai ficar um algoritmo, o início, e carta 36 aqui, que totaliza o 9. Um novo início aqui, para um novo ciclo. Algo sobre o passado você tem que curar, talvez, como desafio na tua vida, o Escorpião. Vamos lá. O Shaolyu, Laruê, Bambujirai, Mojubá, salve a malandragem, seu Zé Pilingue, toda a espiritualidade que caminha comigo, que venham boas energias para essa limpeza de ego, para algo do passado, alguma situação que incomoda as minhas queridas estrelinhas de Escorpião. Salve tuas forças, vamos lá. Teu íntimo, gente, é muito espiritual esse deck aqui, então a gente tem que agir com muita cautela, com muita calma. Eu tô falando, minhas últimas leituras têm esquentado muito a minha mão, então eu tenho que estar com muito cuidado aqui para tirar as cartas. Escorpião, Sol e Ascendente, por favor, espiritualidade, que nós temos para os trígonos desta leitura para julho. Escorpião, Sol, Lua e Ascendente. Escorpião, Sol e Ascendente. Uau! Energia de todo, o Imperador, no primeiro trígono, na primeira carta do primeiro trígono, vamos ver. Número 4, pode assistir alguma situação em família, vamos ver. Primeiro a gente vai para o 4, nós já saímos com o reinício e com o 9 do novo ciclo. Ó, caiu duas cartas aqui. Ó, 4 de espadas, introspecção. Introspecção, reflexão, isolamento, conflito. Tem um conflito para o imperador aqui ou para uma imperatriz. E um as de espadas, carta mais alta, que já saiu inclusive para Libra. Dá uma olhadinha lá em Libra.
Saiu para Libra, a carta mais alta que traz uma nova oportunidade por uma decisão. Mas nós temos... Não, calma. Não, caiu duas. Tá, você... Eita, Lele. Ai. Bom. O diabo, energia de Escorpião e Capricórnio. E uma rainha de paus. Pura ação e fogo. Nós temos uma carta de fogo no início, Sagitário, Áries, Leão, e uma carta de fogo no final. Nós temos espadas, Aquário, Libra e Gêmeos bem no meio aqui. Existe um corte de alguma situação aqui para uma nova oportunidade com uma decisão sobre um diabo. Bens materiais, bens terrenos, bens físicos, financeiros, ou quiçá, espero que não, alguém tóxico na vida de Escorpião. Vamos ver aqui. Mas nós temos aqui um imperador e uma rainha. No meio dessa história aqui nós temos um pequeno faqueiro. Vamos lá. Ego ferido, autocrítica, autossabotagem para um passado. Nas deusas da lua e no The Wisdom. Aqui, ó. Justiça. 4, 4. As. Diabo. Que totaliza o número 6. Rainha de paus. Fogo. Ação. Justiça. Número 2. Dualidade. Existe uma justiça sendo feita aqui para Escorpião. Gente, tá tendo muita justiça para os signos aqui. Claro que você vai olhar a sua lua e seu ascendente, mas tá tendo muita justiça para os signos desse mês de julho que eu tô vendo aqui. Ou tchau, oriô, que sejam para os signos e que não seja de alguém para com vocês, tá? Eu digo todos os signos. Página de paus. De novo paus aqui. São 3 cartas de paus. Tem uma justiça em ação aqui para os meus queridos Scorpions. Clarifica para mim, por favor, o primeiro trígono, imperador, 4 espadas e justiça, por favor. Escorpião, Sol e Ascendente, Escorpião, Sol e Ascendente. Uau! Saiu para Libra, gente. Ó, a Imperatriz, só que saiu bem no final. Como eu sempre digo, a Imperatriz é uma carta fortíssima. Tem uma justiça para uma mulher aqui. A Imperatriz tem energia muito feminina. Pode ser imperador? Pode. Mas nós temos aqui um imperador e uma imperatriz. Pode ser também um casal. Uma justiça que trouxe uma introspecção aqui para um casal. Pode ser. As espadas, o diabo, página de paus, por favor. The Wisdom. Sol e ascendente para Escorpião. Sol. Opa. Uau! Maravilha. 4 de paus. Tem uma comemoração aqui. Tem uma surpresa aqui. Debaixo desse diabo aqui. Rainha de paus, por favor. Sol e ascendente para Escorpião. Sol e ascendente para Escorpião. O que nós estamos falando aqui, gente? Muito arcano grande. Aliás, tem saído muito aqui. Ah, tá. Acho que eu tô entendendo. O enforcado. Carta 12, que totaliza o 3 da espiritualidade. Gente, tem uma introspecção aqui de um casal. Existe uma justiça para um novo, de uma oportunidade sobre uma decisão. De um diabo aqui. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação que tem um pajem de paus. E esse pajem de paus, ele é valente. Ele traz uma boa notícia por uma realização desse 4 de paus. É paus e paus aqui. Tem muito paus na leitura. Muita ação, muito fogo. Tem uma rainha aqui que destrava uma situação e se lança com o enforcado. Diga-se de passagem, energia bem ariana. Você pode ter aspectado no seu mapa e de repente não é na lua e no ascendente, que é muito longe, né? Mas pode estar em Vênus ou em Júpiter, tá? Existe aqui alguma situação que existe uma realização com esse 4 de paus aqui. Vocês deixando alguma coisa do passado para trás. Porque o pajem traz boas notícias. Ele traz... o pajem de paus, ele traz a realização
boas notícias. E aqui veio o 4 de paus, que é um passado de problemático, talvez com alguém tóxico. Lembrando que nós temos um casal aqui. Existe uma justiça para um casal que trouxe uma introspecção com o 4 de espadas. Uma reflexão, um isolamento, um conflito. Talvez em família ou talvez em trabalho. Mas eu não estou vendo muito ouros aqui, eu estou vendo mais ação. Pode ser uma família, pode ser um relacionamento, porque nós temos uma rainha de paus aqui travando uma situação. Soltando os bets aqui, botando fogo no barracão aqui, vamos ver. Clarifica para mim, por favor, que essas cartas estão realmente muito tensas. Mas com realização, com destravamento de uma rainha de paus. Isso me deixa feliz. Você pode estar lidando com pessoas de Áries ou ter Áries aspectado no seu mapa e dar uma olhada no seu Júpiter e Vênus, que Áries está bem distante de... 8 de paus, eu não falei? Aqui, ó, gente. 8 de paus. Existe um convite, uma ação forte aqui deste casal, talvez. Saindo de um isolamento, tem uma justiça sendo feita para vocês com 8 de paus, que traz uma viagem, uma ação, um movimento, um convite para algo. E com isso, tem um as de espadas aqui, que corta alguma situação de alguma toxicidade, de alguma coisa que não tá muito legal. Mas tem um página de paus, que traz boas notícias, traz realização. E aqui vem 4 de paus, realizando realmente uma rainha, destravando uma situação, se jogando pro novo. O enforcado, gente, as pessoas levam muito, depende muito do que se avizinha. O enforcado nem sempre é uma coisa de trava. Pelo contrário, dependendo das cartas, tem uma rainha destravando uma situação aqui. Pelo enforcado, né? Tipo, o bloqueio está sendo destravado, está se jogando para uma situação. As espadas do diabo, página de paus, 4 de paus, por favor. Sol, Lua, Ascendente, Escorpião. Escorpião. Perdão, gente, tô com a garganta atacada. Se esse diabo for uma pessoa física, 6 de espadas. Tô falando, gente. Ai, meu Deus. É por isso que eu gosto do que eu faço. Esses 6 de espadas aqui tem uma situação que vocês abandonam algo. Vocês abandonam uma situação tóxica para uma realização. Que o 8 de paus já traz um convite, um movimento aqui para uma família, para um casal com justiça. Que trouxe muita introspecção e isolamento, conflito talvez entre um casal. Como nós temos uma imperatriz aqui, forte, vigorosa, autoritária, e um imperador, pode ser que essa rainha de paus está destravando uma situação. E esses 6 de espadas aqui, ele traz exatamente o peso emocional muda completamente com essa limpeza do página de paus e do 4 de paus. Um passado pesado que vocês dão limpeza por alguém tóxico, porque existe um as de espada. Quer dizer, a gente tem um faqueiro razoável aqui, né? Espada, espada, né? Bem no início, imperador, justiça, espada, imperatriz, um 8 de paus, 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 espadas, 2 cartas de espadas. O escorpião cortou alguma situação da vida dele com essa rainha e com esse enforcado aqui. Diga-se de passagem, o enforcado tem o número 3 da espiritualidade. Não sei no que você acredita, mas você botou fogo no barracão aqui. Calma. Mais uma, por favor. Tá querendo cair, gente? Eu vou deixar. Rainha de paus e o enforcado, por favor. Já que esses 6 de paus, de espadas, aliás, traz aqui um peso emocional que muda. Aqui, ó. De novo. 8 de espadas. Esse 8 de espadas é um obstáculo na vida de vocês. Vocês destravando esse obstáculo. Destravando completamente. Eu vou pegar... Quem que eu pego, cigano? Vou pegar o cigano aqui. Dos reis. O Chauryo, o Libavá, me clarifica cada... Nossa Senhora. Tô falando, gente. Aqui, ó.
Tem família no meio dessa história aqui, ó. Tá? Ó, 4, 4 e 4. Tem muita gente envolvida nessa situação aqui. Tem uma justiça para um casal, para uma família aqui, para um reinício de uma oportunidade que traz uma decisão sobre alguém talvez tóxico com o número 6. A lua. Alguma situação de ilusão, de mistério, que a própria espiritualidade intui vocês, que são meio bruxinhos, vamos combinar, né? Sobre alguma situação. 8 de paus e 6 de espadas, por favor, cigana. Tchau, de babá. Escorpião, sol, lua e ascendente. 8 de paus e 6 de espadas. Me clarifica, por favor. Você tá fazendo aqui uma decisão com o as de paus de alguém tóxico. Tem um diabo aqui incomodativo. Vocês vão para um pajem de paus, vocês queimam o barracão aqui. Por uma situação de um 4 de paus aí, que traz um passado de problemas, e vocês seguem a intuição de vocês, e com 6 de espadas, vocês transformam isso de um peso emocional que muda completamente, com uma rainha de paus, que sai da destrava, que sai do 8 de espadas, sai de um obstáculo. Vocês tiram o obstáculo do caminho. Para mim, me representa talvez alguma situação de alguém tóxico aí no meio do caminho dos escorpianos. 8 de paus e 6 de espadas, por favor. Se não cair, cigana, eu vou bater. Aqui, ó. Lembra que eu falei do 8 de paus? Convite, ação, viagem. E aqui, ó, o isolamento de vocês dentro do 4 de espadas, né? Que era uma situação de reflexão, de isolamento, de conflito, trouxe uma certa confusão mental. Mas o 8 de paus vem trazendo para vocês aqui exatamente uma ação, limpando essa confusão mental. Gente, aqui tem mais família que outra coisa. Meu Deus, como tá pintando família nas leituras. Família, casal constituído, quiçá, ó, que eu tô falando que vocês têm movimento na vida de vocês com 8 de pau, gente. Aqui é o barco, ó. Lentamente vocês vão mudando uma situação com os 6 de espadas aqui, de um peso emocional. Lentamente vocês mudaram uma situação, literalmente. Rainha de paus, enforcada e 8 de espadas, por favor, cigana. Sol, lua, ascendente para escorpião. Gente, leitura forte isso aqui. Vocês passaram por uma pessoa aqui meio complicadinha. Não posso dizer que seja alguém da família neste caso. Para Libra foi, mas para vocês não. É alguém ou de ambiente de trabalho. Tem um casal aí que passou por algum perrengue que, para se reequilibrar de novo, tá demorando, ou demorou, ou tá prestes a sair fora dessa situação. Aqui, ó. A notícia aqui, ó. Notícia com uma carta aberta. Lembrando que nós temos aqui um rei de copas. Um rei de copas dentro dessa família. Temos aqui o 7 de copas. Uma atenção que vocês tomaram por uma situação tóxica aqui. Por isso da oportunidade de decisão. Aí vocês têm o pajem de paus e o 4 de paus. Aí a gente sai com o rei de paus aqui. Um rei de paus determinado a solucionar alguma situação. Lembrando que até então aqui, só quando eu ler Normand, não tem gênero. Pode ser homens, mulheres, não importa a orientação. E aí a gente sai com o barco. 10 de espadas. Eu nunca olho o naipe, mas tá aqui, ó. O fim de uma dor. Vocês botam com esses 6 de espadas aqui o fim de uma dor. Lembrando que é 6 de espadas e 10 de espadas. Vocês botam um fim de uma dor aqui. Um peso. E a carta que traz aqui junto com 8 de espadas, né? Um obstáculo, a carta vem desbloqueando alguma situação com o 7 de espadas. Alguém foi enganado aqui veementemente por alguém
do âmbito familiar ou profissional. Eu espero, eu tô lendo para Escorpião, mas como eu sempre digo, a leitura pode estar espelhada. Fundo de deck, aqui ó. Tô falando que tem corte, gente, olha aqui ó. Ó o chicote. Nesse caso aqui ó, o chicote tem um homem aqui ó. Olha aqui ó. Olha aqui ó. O chicote, o cigano e o urso. Uma pessoa urso sendo tirada do seu caminho, Escorpião. Se não tirou, dá uma olhadinha nessa carta aqui do chicote. Esse corte kármico tem que haver, tá, ô Escorpião? Tem gente tóxica no meio do teu caminho aí. Maria Padilha, por favor. Olha, Escorpião. Gente tóxica. Até caiu aqui, ó. O passado. Lembra que eu falei do passado lá no início? Tem coisa do passado aqui. Tem gente tóxica querendo entrar na vida de Escorpião, ou atrapalhar uma família de Escorpião, ou atrapalhar o trabalho de Escorpião, e vai se dar mal, porque Escorpião vem com uma rainha de paus aqui, ó. Depois que você sai da confusão mental com o 8 de paus e as nuvens, do número 6, vem aqui, ó, uma comemoração com o número 7, ó. Ou já aconteceu, ou aconteceu aqui atrás. Tá acontecendo, vai vir acontecer, porque essa comemoração, essa alegria de Padilha não é à toa, tá? A lua, por favor, Maria Padilha, as nuvens, o barco e a carta, por favor, Laruê, Bombom Girafa, Mojubá. Aqui, ó. Depois que você tira a pessoa tóxica do seu caminho, você vem com a carta 34 deste ano de novo, 7 de um casamento feliz. Usando sua intuição, inclusive, e orientação espiritual. As nuvens, o barco e a carta, por favor. Maria Padilha, me traga as cartas para o Escorpião. Esse mês de julho. Ô, Escorpião, eu não sei o que você cortou, você trabalha. Aqui, ó. O 8 de paus, que te trouxe um convite e uma confusão mental, te traz uma surpresa com o número 8 de novo. 2-8 aqui, ó. Ciclos novos. Ciclos infinitos de boas possibilidades. 6 de espadas e o barco, por favor. Laruê. Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, por favor. Ah, eu tô falando. Saiu a mesma coisa para Libra, gente. Quase a mesma coisa. Aqui, ó. Vocês cortam esse diabo aqui de forma lenta, com cautela, com inteligência. Vocês cortam uma pessoa malandra do caminho de vocês. Como tem muito 4 aqui na leitura, eu posso dizer que tem família envolvida. Se não é família, é profissional, tá? Escorpião cortando gente malandra. A mesma coisa saiu para Libra. Assista Libra, porque Libra também teve que cortar alguns obstáculos do caminho. Gratidão. Pelo amor, não. Como tem gente tóxica nesse mundo. É sobre. A carta, por favor, Maria Padilha. Essa notícia aqui. Aqui, ó. Tô falando. Tem uma separação aqui, ó. Carta 35, que totaliza o 8. Essa separação traz infinitas possibilidades. Existiu uma notícia aqui, ó, que trouxe uma separação aqui. De alguém de família ou de trabalho. Eu espero que não seja um casamento que tenha sido lesado por conta de alguém tóxico. Eu espero. Porque tem uma comemoração aqui. Existe um vento limpando, trazendo surpresa, um casamento feliz e a retirada de alguém malandro aqui. Uma notícia que trouxe uma separação, talvez, dessa pessoa malandra. Como eu digo, a leitura pode estar espelhada. Olha aqui o fundo do deck, a porta. Mesma coisa saiu para Libra, gente. Dá uma olhadinha em Libra. Carta 33, totalizando o 6. Vou deixar aqui no seu Zé para vocês verem. Escorpião, essa situação que você tem aqui, se você segue esta tua intuição da lua e do as espadas por uma oportunidade, tomando uma decisão de tirar essa pessoa tóxica, você vai para um movimento de um 6 de espadas,
que você muda um peso emocional sobre alguém da família, sobre alguém profissional que atrapalha uma família ou um casal, tirando uma pessoa lentamente do caminho de vocês. E no final nós temos uma rainha destravando uma situação de obstáculos que traz uma notícia sobre uma separação. Pode existir mais de um casal, pode existir alguma situação. Eu não vou falar que tenha muito aqui de trabalho, mas tem família envolvida porque tem muito 4 aqui. E não se esqueçam da carta da justiça, tá? Essa carta da justiça vem com a imperatriz. Tem um imperador e uma imperatriz aqui que precisam de justiça ou já estão vivendo essa justiça, cortando alguma situação de gente malandra. Saiu para Libra, mesma coisa. Então, não se auto-sabotem, não tenham medo de ego ferido, de alguém ou de vocês. Porque a limpeza, às vezes, tem que vir da gente. E o reconhecimento de onde a gente errou também. Mas aqui me traz uma outra conotação. Esse ego ferido é porque talvez vocês tenham confiado demais em quem não merecia. E por isso vem aqui novamente o passado, na energia geral. Tem um passado aqui querendo incomodar Escorpião. Então eu já aviso de antemão. Toma cuidado com o passado que quer te incomodar. Vou tirar um anjo aqui. Aliás, não. Eu vou tirar as bruxas da lua, os meus bruxinhos escorpiões. Eu não sei no que você acredita, mas acredite e tenha fé na sua intuição, porque você é magista em pensamento, é intuitivo demais. Você vislumbra as coisas até através de sonho, tá, escorpião? Toma cuidado com pessoas tóxicas do seu caminho. Faça essa limpeza com uma rainha de paus, destrava, sai do obstáculo, porque se não houve, vai haver uma separação, um rompimento veementemente para o coletivo de Escorpião. Vou tirar do meinho aqui. Ó. Lembra do barco? Lembra do barco? Movimente-se. O tópico dessa carta é o seguinte: movimente-se, manifeste sua inspiração. Se inspire, não tenha medo. E quem quer que seja que tenha atrapalhado, está atrapalhando ou venha atrapalhar o seu caminho, corte. Corte, porque essa pessoa está querendo atrapalhar a vida de Escorpião. Tem gente querendo atrapalhar a vida de Escorpião aqui. Não sei quem é, não sei de quem se trata, mas é algo em família ou numa equipe de trabalho, porque tem muito 4 aqui, muita energia de paus, que é de fogo, Sagitário, Áries e Leão. Prática, não tem nada de copas aqui. Tem mais ação, justiça, intuição, cortes aqui, um faqueiro praticamente completo, que outra coisa. Vocês vão viver essa comemoração desde o momento que vocês usem a percepção de vocês para não se deixarem enganar. Não se deixem enganar, Escorpião. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Tá bom? Escorpião, o que eu tinha para você, sua leitura está um pouquinho pesada em alguns aspectos por conta desse diabo. Mas existe uma pessoa malandra que vocês vão cortar do caminho de vocês e existe uma notícia sobre essa separação de uma energia não benéfica para Escorpião. Tá? É isso que eu tinha para vocês. Gratidão, namastê, dá o seu like, fica aqui comigo no canal, se inscreva. Boa sorte para você, Escorpião. Eu tenho Escorpião no meu mapa também. Boa sorte. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu não digo para ninguém. Eu já passei por isso aqui. Só que eu já cortei, ó, faz tempo. Um beijo no seu coração. Toda a sorte de todo valor. Namastê. Até o próximo vídeo.